Graça e paz, meus queridos. Sextou, sextou. Como é bom sexta-feira. Mais uma semana, né, em que nós podemos dizer que vencemos, né? Cumprimos as nossas responsabilidades. E para você que está aqui conosco também através da ON TV, seja muito bem-vindo aí na nossa programação de 24 horas. E hoje nós estamos no capítulo 5, meus queridos. Capítulo 5 da primeira carta, em que Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, né? No seu trabalho missionário. E hoje é o capítulo 5, amanhã é o capítulo 6 e encerramos mais um livro para a honra e para a glória do nosso Deus. Ok, meus queridos? Está tão frio aqui no sul do Brasil, está horrível o frio, mas nós estamos aí com muitos casacos, muitas blusas, vencendo, né? Este friozinho. Esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 26 de junho. E neste penúltimo capítulo deste livro, Paulo ensina sobre o cuidado que se deve ter no que se refere aos nossos irmãos na fé, não é mesmo, meus queridos? Isso aqui está virando. Deixa eu ver aqui. Ah, eu vou tirar. Obrigada. Vou colocar aqui. Nossos irmãos na fé, o respeito que nós devemos ter no que se refere às diferentes gerações, a responsabilidade da igreja no tocante àqueles que são mais necessitados, né? Muitas vezes em condição de vulnerabilidade. E a vida cristã, meus queridos, é realmente tudo isso, né? Tudo isso é a vida cristã, né? O evangelho na prática. O evangelho na prática demonstrado por meio da honra, né? De ser honrado através do serviço, através do amor, que refletem muito o caráter do nosso Senhor, o Messias. E a reflexão de hoje nos lembra muito isso, né? Acerca da verdadeira fé, que ela não se limita apenas às palavras, mas ela se manifesta através dos relacionamentos que nós podemos observar marcados pelo respeito, pela compaixão, pela responsabilidade cristã, responsabilidade emocional que nós todos devemos ter, não é mesmo, meus queridos, no que se refere, no que se refere a todas as pessoas, independentemente de onde nós venhamos a estar, nós precisamos ter responsabilidade emocional com o ser humano, com os nossos irmãos. Então, Paulo fala muito neste quinto capítulo, no que se refere a isso. Quinto capítulo, 1 Timóteo, diz o seguinte, meus queridos: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços, como a irmãos, às mulheres idosas, como as mães, as moças, como as irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, né? Pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tendo criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a tribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas com Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso.
Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas intrigantes, falando o que não deve. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem seus filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorras e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários quem? Os presbíteros, que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no espírito, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam e, quando assim não seja, não pode ocultar-se. Ok, meus queridos? Essa é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus, capítulo 5, penúltimo. Amanhã nós concluímos mais um livro. Hoje é sexta-feira, dia 26 de junho. O que nós podemos observar enquanto prática cristã é realmente compreender a importância de se acolher o outro, não é mesmo, meus irmãos? Acolher os nossos irmãos. Nós estamos aqui em uma missão constante de servir, sempre que possível, dentro das nossas possibilidades, começando, como a própria palavra diz, dentro da nossa própria casa, que é o nosso primeiro ministério. E assim que possa se estender a toda e qualquer pessoa que esteja precisando, né, de acolhimento, de amor, de receber realmente uma palavra de motivação, de esperança para os seus dias, uma palavra que compreenda a verdade, que nós só encontramos na palavra do Senhor, e por isso a importância de tudo isso. Ok, meus queridos? Sextou, hoje é 26 de junho, para a honra e para a glória do nosso Deus. Já estamos aí no penúltimo capítulo da primeira epístola de Paulo de Tarso, que escreve ao irmãozinho Timóteo, que estava em trabalho missionário em Éfeso. Ok, meus irmãos? Damos continuidade à nossa programação de 24 horas através do www.ontv24horas.com.br, a sua emissora de TV na internet. Graça e paz a todos e até a próxima.